A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais e acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigado por permitir entrarmos na sua casa mais uma vez. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E eu espero que você esteja gostando do programa, não só dos Instantes Finais, mas de toda a programação da Rede Brasil, né? Eu espero que essa programação esteja sendo uma bênção para a sua vida. Se você já é evangélico, nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado através do estudo da poderosa Palavra de Deus e, nos instantes finais, claro, acerca dos eventos escatológicos. Agora, se você não é cristão, se você não é evangélico, nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal, para que você possa ter direito à salvação, à vida eterna, né? Poder desfrutar de todas as bênçãos, de todos os privilégios, todos os benefícios que estão reservados para os salvos, não só nessa vida, mas principalmente no futuro. Se você acompanha diariamente a nossa programação, você sabe que nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas e de forma mais específica, né, nas últimas semanas, nós estamos estudando as profecias nas epístolas paulinas. No programa anterior, nós estudamos uma profecia sobre a ressurreição dos santos, sobre o arrebatamento da igreja, né? Você acompanhou, esse programa já está disponível lá no YouTube. E o programa anterior nós falamos sobre a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Hoje nós estudaremos outra profecia que também fala sobre a vinda de Cristo e encontra-se na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Pode abrir a tela, por favor, do tema de hoje, pode passar, por favor. Isso, esse é o tema do nosso programa, vamos falar da vinda de Cristo e aí de forma mais específica sobre a vinda de Jesus em glória. Esse texto está baseado na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler os 12 primeiros versículos, mas antes de estudarmos essa profecia, como nós temos feito, né, nos livros anteriores, nós estamos trazendo aqui algumas informações preliminares para que você possa compreender melhor a carta, não é, o assunto, o tema que estaremos abordando. Então hoje nós vamos trazer algumas informações sobre a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, e eu gostaria de lembrar que Paulo escreveu essa segunda epístola ou carta à igreja de Tessalônica. É possível que um período curto de tempo, de uma para outra, possivelmente meses depois que ele escreveu a primeira. Então, se a primeira ele escreveu por volta do ano 51 depois de Cristo, é possível que ele tenha escrito também esta segunda carta ou epístola entre os anos 51 e 52 depois de Cristo, quando ele estava na cidade de Corinto. O tema desta segunda epístola também é a volta de Cristo. É o principal assunto de Paulo nessa epístola. E Paulo tinha ao menos 3 objetivos ao escrever essa segunda carta ou epístola à igreja lá de Tessalônica. O primeiro era encorajar os novos convertidos, os novos crentes lá da cidade de Tessalônica a permanecerem firmes na fé em meio às perseguições. Nós vamos perceber que o evangelho chegou nessa cidade, mas trouxe como resultado uma perseguição, não só a Paulo, mas a todos os cristãos. E Paulo escreve essa carta com esse intuito, né, de encorajar os crentes que estavam sendo perseguidos, para que eles permanecessem na fé. O segundo objetivo era exortar os crentes de Tessalônica a dar um bom testemunho, a se portarem como verdadeiros, como autênticos discípulos de Jesus. E o terceiro era corrigir alguns erros sobre a vinda do Senhor. Eu posso dizer que havia alguns erros doutrinários, né, sobre a vinda do Senhor lá em Tessalônica. E é interessante que na primeira epístola que nós estudamos do programa anterior, capítulo 4, versículos 13 a 18,
Paulo também escreveu para corrigir um erro doutrinário. Lembra disso? Que alguns crentes de Tessalônica estavam apreensivos porque alguns familiares haviam morrido antes da volta de Jesus e eles pensaram que eles iam perder a salvação por isso. Ah, meu parente morreu, Jesus não veio, ele vai perder a salvação. Aí Paulo escreve a primeira epístola para dizer assim, olha, não, se morreu crente, se morreu salvo, vai ressuscitar. Na volta de Jesus, na ocasião do arrebatamento, vai ressuscitar, vai se unir aos crentes salvos que estiverem vivos e serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Nessa segunda epístola também estava havendo um erro doutrinário. Estavam ensinando na igreja que Jesus já tinha voltado, que Jesus já tinha vindo. E aí Paulo traz algumas informações importantes sobre a vinda de Jesus. Inclusive esse tema, esse capítulo é um capítulo que eu considero complexo, difícil. Na opinião dos pós-tribulacionistas, é o texto mais comprovado dessa doutrina, não é pós-tribulacionista. Mas nós vamos estudar como é que nós, pré-tribulacionistas, interpretamos esse texto, né? Mas antes, vamos trazer aí um breve resumo dessa segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Eu sempre tenho motivado aos nossos queridos telespectadores que estejam de posse da sua Bíblia, e estou até aconselhando a ler essas cartas, essas epístolas, que são muito breves, são muito curtas, né? Essa segunda epístola aos Tessalonicenses, por exemplo, ela só tem 3 capítulos, dá para você ler em menos de 30 minutos. Então, no capítulo 1, ele vai falar sobre o progresso e a constância dos Tessalonicenses na fé e no amor, a despeito das perseguições. Que coisa maravilhosa! Os cristãos de Tessalônica, apesar de estarem sendo perseguidos, mas Paulo elogia aqui que eles permanecem, eles perseveram na fé e no amor. No capítulo 2, ele vai dizer que a vinda de Cristo será precedida da manifestação do anticristo, que é o tema que nós vamos estudar hoje. E no capítulo 3, são exortações diversas e também as suas saudações. É uma epístola muito breve, mas que traz grandes ensinos para todos nós. Então vamos estudar esse texto de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos estudar 12 versículos. Pode abrir a tela, por gentileza. À sua esquerda, uma imagem meramente ilustrativa, como que o apóstolo Paulo escrevendo esta epístola, e do lado direito é a ocasião da vinda de Jesus em glória, que é exatamente o que nós chamamos de segunda fase da segunda vinda de Cristo. Pode abrir a tela, por gentileza. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, Paulo diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. O que é que Paulo está dizendo? Quando ele diz rogamos, ele diz isso: nós desejamos, nós anelamos, nós esperamos esse grande dia. O grande dia da vinda de Cristo, né? Que, claro, você sabe, dar-se-á em 2 fases distintas. Nós já explicamos aqui em outros programas que nós cremos que a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, dá-se-á em 2 fases distintas. Uma antes da grande tribulação e outra depois da grande tribulação. Na primeira fase, que nós chamamos de arrebatamento, Jesus vem buscar a igreja, Jesus vem livrar a igreja da grande tribulação. Nós cremos que a igreja não estará na terra no período tribulacional. E por quê? Porque a grande tribulação é o período da ira de Deus sobre a terra. É o período em que Deus estará tratando de forma mais específica com o povo judeu. Nós já explicamos aqui em outros programas que, da mesma forma como Deus livrou a Noé e a sua família lá do dilúvio, Deus livrou a Ló da destruição de Sodoma e Gomorra, Cristo vem nos buscar antes que tenha início a grande tribulação. E 7 anos depois, que é exatamente no fim da grande tribulação, Jesus volta, e aí sim, de forma visível, gloriosa, sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e aí ele virá com os santos e com os anjos para implantar o seu reino milenial. Então, o que é que nós acreditamos? Que na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, Paulo falou dessa primeira vinda. Paulo falou do arrebatamento. Nessa segunda fase, né? Nessa segunda epístola, Paulo está descrevendo de forma mais específica a vinda de Jesus em glória.
a ocasião em que Jesus vem para implantar o seu reino milenial. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 2. Veja o que é que Paulo vai dizer assim. Paulo está dizendo aos crentes de Tessalônica que eles perseverem, que eles permaneçam, que eles não retrocedam na fé. Ele diz que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Como que diz assim? Que vocês não venham estar em dúvida sobre as verdades bíblicas, sobre as doutrinas bíblicas. Aí ele diz, nem vos perturbeis, não estejam perturbados, aflitos, preocupados, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse já perto. Por quê? Porque estava havendo lá em Tessalônica, pode trazer a tela, por favor, falsos ensinos, falsas doutrinas sobre a vinda de Cristo, sobre a ocasião que Cristo voltaria à terra. Estava havendo uma crença que Jesus já tinha vindo, ou que já tinha ocorrido o arrebatamento e faltava só Jesus vir reinar na terra. E Paulo diz que os crentes de Tessalônica não estivessem aflitos, perturbados. Abre a tela mais uma vez. Aí ele vai dizer assim, que não vos movais facilmente do vosso entendimento e nem vos perturbeis. Olha, quer por espírito, quer seja algum espírito aí, alguma profecia que tenha surgido entre vocês, quer por palavra, quer seja algum ensino, alguma doutrina, quer por epístola, como de nós, porque às vezes surgiam na igreja epístolas falsas, que diziam que tinha a origem apostólica. Aí ele diz como se o dia de Cristo estivesse já perto. Passe o texto, por favor, versículo de número 3. Aí Paulo vai falar sobre alguns sinais, alguns eventos que ocorrerão antes da vinda de Jesus em glória. Quero deixar bem claro aqui, esse texto da segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo não está falando de arrebatamento, ele está falando da vinda de Jesus em glória, que dar-se-á após a grande tribulação. Aí ele diz, ninguém de maneira alguma vos engane, não deixe que ninguém engane vocês, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Traz a tela, por favor. Paulo está dizendo que um dos sinais que vão ocorrer antes da vinda de Jesus em glória é exatamente a apostasia. O que é apostasia? É o abandono premeditado da fé cristã. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse tema, porque é exatamente o tema do próximo programa. No próximo programa nós vamos estudar uma profecia que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, que Paulo fala exatamente que nos últimos tempos o Espírito Santo diz que alguns irão apostatar da fé. Então eu vou falar de forma mais específica sobre a apostasia no próximo programa. Mas eu posso já definir e dizer que essa apostasia é o abandono premeditado da fé cristã. Abre a tela mais uma vez. Paulo está dizendo que antes que Jesus volte para reinar na terra, aí ele diz assim, antes é necessário que antes venha o que é a apostasia, ou seja, que muitos cristãos abandonem a fé. E o que mais? Aí ele diz, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é, professor, esse homem do pecado, o filho da perdição? Com certeza, o anticristo. Traz a tela, por favor. Aquele homem que vai reinar da terra segundo a eficácia de Satanás. Nós já tivemos oportunidade de estudar sobre esse personagem em alguns programas, quando nós estudamos a sequência dos eventos escatológicos, que nós estudamos os personagens da grande tribulação. Lembra disso? Nós estudamos sobre os 144 mil, sobre as duas testemunhas, sobre o anticristo, sobre o falso profeta. E também quando nós estudamos o livro do Apocalipse, versículo por versículo, falamos desse personagem duas vezes. Quando nós estudamos o capítulo 6 do Apocalipse, porque ele aparece montado num cavalo branco, parecendo ser o próprio Cristo, e também no capítulo de número 13, quando ele é apresentado como uma besta que sobe do mar. Então nós já falamos sobre esse personagem. Então, o que é que vai acontecer no futuro? Nos dias que antecedem o arrebatamento da igreja, vai haver uma movimentação no mundo com o intuito de escolher um homem, um governante que vai dominar o mundo. Após o rapto, após o arrebatamento da igreja, esse homem irá se manifestar. Ele vai dominar o mundo, como
os Césares romanos do passado, como Nabucodonosor da Babilônia, como Dario na Média, como Ciro na Pérsia, então, como Alexandre o Grande lá na Grécia. Então, assim como esses homens dominaram o mundo no passado, haverá no futuro este homem que vai agir no mundo segundo a eficácia de Satanás. É o anticristo, é o homem do pecado, é o filho da perdição. Detalhes, muitas pessoas enviam para mim essa pergunta: professor, será que o anticristo vai ter essa consciência? Eu sou o anticristo? Não. Ele vai ser um homem ambicioso, com certeza um homem muito inteligente, um grande administrador, alguém que já tem uma experiência administrativa. É possível que ele seja um líder de uma nação. Outra pergunta comum que as pessoas fazem: professor, será que esse homem já está no mundo? É possível que sim. Nós não podemos dizer isso ao certo, mas é possível que ele já esteja no mundo. Talvez ele já seja o líder, o presidente de alguma nação. Agora, antes do arrebatamento haverá essa busca, né? Essa comunicação entre os países. O mundo hoje já sente a necessidade de ter um líder mundial que governe, que domine o mundo. Agora, ele só vai aparecer como líder mundial exatamente após o arrebatamento da igreja. Inclusive, se você lembra daquele sonho de Nabucodonosor, daquela estátua, lembra disso? Que a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro, né? Então isso fala sobre 5 governos, 5 impérios. A Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. E, finalmente, o governo do Anticristo. Esses 4 já passaram. Só falta o último governo mundial, que é exatamente o governo do Anticristo, representado naquele sonho pelos pés de ferro misturado com barro. Então, ele será o último dos governantes. E é interessante que Paulo descreve nesse texto, na segunda epístola aos Tessalonicenses, vários adjetivos, vários termos, vários substantivos para descrever quem é esse homem, né? Vários títulos, melhor dizendo, acerca deste homem que será o líder mundial, que é conhecido na Bíblia como o Anticristo. Volta ao texto mais uma vez, veja como ele é descrito aí. O homem do pecado. Então, observe que, por que ele é chamado do homem do pecado? Porque ele vai surgir no mundo, no cenário mundial, vai agir segundo a eficácia de Satanás, vai se opor a Deus. Ele é chamado de filho da perdição. Por quê? Porque é alguém que já está condenado pela presciência de Deus. Detalhes. Deixa eu explicar algo aqui interessante. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que Deus vai escolher o homem. Olha, você será escolhido para ser o anticristo. Não, não é assim. Essa não é uma profecia determinista. Ela é aquela que Deus prevê o que vai acontecer, que Deus anuncia o que vai acontecer. Este homem vai ser escolhido como líder mundial. Vai agir no mundo segundo a eficácia de Satanás. É Satanás que vai dar poder a ele. Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 10, deixa isso bem claro. E por que ele é chamado de filho da perdição? Deus está olhando para o futuro. E a Bíblia já diz isso, que quando Jesus voltar, ele será lançado vivo no ardente lago de fogo e enxofre. Então ele é chamado filho da perdição porque na presciência de Deus, não é que Deus predestinou ele para ser o filho da perdição, não, mas na presciência Deus já olha para o futuro e sabe qual é o destino dele. E nós também sabemos. Eu não sei quem é o anticristo. Não, quem é eu não sei. Quem é esse líder, esse homem que será o anticristo, eu não sei dizer. Agora eu sei dizer sim, à luz da palavra de Deus, que ele será lançado vivo no ardente lago de fogo e enxofre, na ocasião da vinda de Jesus em glória. Então por isso que ele é chamado de filho da perdição, não porque foi predestinado para isso, até porque Deus não é incoerente. Seria muita incoerência da parte de Deus escolher um homem, olha, eu escolhi você para você ser o anticristo, e depois Deus lançar esse homem no abismo, lá no lago de fogo e enxofre, por algo que ele fez já predeterminado por Deus. Eu não acredito nisso. Então acredito sim, que Deus olha para o futuro
sabe que vai surgir na terra esse homem, esse líder político, que vai dominar o mundo, que vai se opor a Deus, que vai se opor à palavra de Deus, que vai perseguir os cristãos, que vai perseguir o povo judeu, e ele será punido, será castigado por isso. Então, quando diz que ele é filho da perdição, não é que ele está predestinado à perdição, não, mas da presciência de Deus, Deus já sabe o que vai acontecer com ele. Então observe aí que são 2 títulos atribuídos a ele. Volta ao texto mais uma vez. Ele é chamado homem do pecado, é chamado filho da perdição. Pode passar o texto, versículo de número 4. Aí Paulo vai dizer assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Olha aí, por que ele é chamado do homem do pecado? Vai se opor a Deus. Ele vai perseguir o povo judeu, ele vai perseguir as pessoas que se converterem a Cristo durante a grande tribulação. Há vários textos que mostram isso. Traz a tela, por favor. Eu vou ler aqui alguns versículos que mostram a perseguição durante o período sombrio da grande tribulação. É por isso que eu costumo dizer sempre aqui, você já me ouviu, se você é aluno dessa aula de escatologia, você já me ouviu dizer várias vezes. Eu não gosto dessa expressão, segunda chance, segunda oportunidade. Eu não gosto dessa expressão. Eu costumo dizer assim, olha, quem não for arrebatado, estiver vivo na terra, pode até ser salvo ainda. Agora o preço será muito alto, mas eu não chamo isso de segunda chance. Por exemplo, Apocalipse capítulo 6, versículo de número 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. Então veja que essas pessoas vão morrer por causa do testemunho da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, João, que estava lá no céu, teve uma visão dos mártires na glória. E ele disse que viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas das mãos. Versículo 13 diz, e um dos anciãos falou assim, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? João disse, Senhor, tu sabes. Ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Veja essa multidão incontável, que muita gente pensa que é a igreja arrebatada. Não, não é. Não, não é. Que multidão é essa? Mártires. Apocalipse capítulo 13, versículo 7 diz, e foi-lhe permitido, está falando aqui do anticristo, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Então ele é chamado do homem do pecado, o filho da perdição, e vai se opor a tudo que se chama Deus ou se adora. Então aqueles que adorarem a Deus, servirem a Deus no período da grande tribulação, serão perseguidos e serão mortos. E nós vemos aqui os textos bíblicos. Por isso ele é chamado do homem do pecado. Será um ferrenho perseguidor dos cristãos, um ferrenho perseguidor do povo judeu. Abre a tela mais uma vez, versículo de número 4 ainda. Então esse homem vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que, olha o que é que ele vai fazer, se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então é possível que ele sente lá, tudo nos leva a crer, que ele vai sentar no templo em Jerusalém. Nós já dissemos aqui, e eu vou repetir. Com certeza, o templo de Jerusalém será reerguido, será construído mais uma vez. O templo que Salomão edificou por volta do ano 900 a.C., foi destruído por Nabucodonosor por volta do ano 600 a.C. Cerca de 70 anos depois, em 536, recomeça a reconstrução com Zorobabel. Em 520 a.C., ele foi erguido mais uma vez esse templo. É desse templo que Ageu falou, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. 20 anos antes de Cristo vir ao mundo, o templo foi restaurado por Herodes. Então, que templo era esse? O segundo. O primeiro é chamado de Templo de Salomão. O segundo é chamado de Templo de Zorobabel e também ficou conhecido como Templo de Herodes. Mas ele foi destruído no ano 70 da era cristã. Então, hoje os judeus só têm lá um muro
onde eles fazem suas preces, suas orações, eles fazem a leitura da Torá, das Escrituras Sagradas. Mas o terceiro templo será erguido, eu não sei dizer se antes ou depois do arrebatamento, isso eu não sei dizer, mas com certeza será erguido. E o anticristo, mesmo se opondo a Deus e tudo que se adora, ele vai sentar no templo de Deus querendo parecer Deus. Por quê? Porque ele vai se sentir como um Deus. O falso profeta vai levar a humanidade a adorar este homem, a render culto, prestar cultos a ele. Então ele vai se levantar contra o Deus verdadeiro e ele vai sentar-se no trono lá em Jerusalém, lá no templo em Jerusalém, querendo parecer Deus. Volta ao texto mais uma vez. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Passe o texto, versículo de número 5. Aí Paulo traz a lembrança do que havia falado em outras cartas, em outras epístolas. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? As ocasiões que eu estive aí, que eu preguei entre vocês, eu falei sobre isso. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, existe alguém que está detendo a manifestação desse homem do pecado. Existe alguém que está impedindo que ele venha agir, que ele venha atuar. Agora, vai chegar o tempo. Tem um tempo determinado, tem um tempo estabelecido por Deus, que ele vai agir no mundo. Passe o texto, por favor. Versículo de número 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Que mistério da injustiça é esse, professor? É esse sistema corrompido, esse sistema perverso, esse sistema dominado por Satanás. Traz a tela, por favor. Na nova versão internacional, esse texto diz assim, capítulo 2, versículo 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, ele é chamado de mistério da iniquidade. Abre o texto mais uma vez, na NVI, mistério da iniquidade. Na corrigida, Almeida, revista e corrigida, diz mistério da injustiça. Então, esse sistema corrompido, traz a tela, por favor. Esse sistema que se opõe a Deus, se opõe à palavra de Deus. Esse sistema mundano, anti-Deus, antibíblico, esses ensinos, essas perversões, essas falsas doutrinas, essas heresias que se opõem. Paulo está dizendo, o mistério da injustiça já está em ação, já está em operação. Volta ao texto, abre a tela mais uma vez. Ele diz, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Bem, aí estamos diante de uma dificuldade teológica, não vou mentir para vocês. Há muitas interpretações. Quem é esse que o detém? Bem, Paulo não diz, mas como nós cremos? Como é que o senhor acredita, professor? Cremos que é o Espírito Santo. Só que, quando nós cremos que é o Espírito Santo que está impedindo esse mistério da iniquidade, essa ação da operação do erro, o Espírito Santo está impedindo que o anticristo reine, governe o mundo, porque não chegou o tempo, porque você sabe disso, é um tempo determinado, tem um tempo estabelecido. Você lembra de Jesus? Quantas vezes quiseram prender Jesus, quiseram matar Jesus, apedrejar Jesus, e Jesus sempre saía, sempre escapava. Só que quando chegou o tempo estabelecido por Deus, ninguém pôde impedir. Jesus foi preso, foi julgado, foi condenado e morto. Por quê? Porque havia chegado o tempo. Assim, esse mistério da injustiça, essa operação do erro. Então, se dependesse de Satanás, o anticristo já estava governando esse mundo. Mas não chegou o tempo. Alguém que resiste, alguém que impede. Como é que nós cremos? Que seja o Espírito Santo. Aí Paulo diz, até que seja tirado. Volta ao texto mais uma vez. Ele diz, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Na nova versão internacional, o texto diz assim, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Como é que nós interpretamos isso? Traz a tela. É como se o Espírito Santo afastasse e dissesse assim, pronto, chegou o tempo. Você agora pode agir, você agora pode atuar.
Então, eu quero deixar bem claro aqui que nós cremos, primeiro, nós cremos que aqui Paulo está se referindo ao Espírito Santo. Mas nós não cremos, nós não acreditamos que o Espírito Santo, na ocasião do arrebatamento, será tirado da terra, e quem estiver aqui na terra não vai ter ação do Espírito Santo, o Espírito Santo não estará agindo na terra. Não creio nisso. E eu já enumerei aqui, respondendo perguntas, eu já disse aqui várias razões. Mas eu vou repetir, eu faço questão de repetir. Por que é que nós cremos que o Espírito Santo continuará agindo na terra no período da grande tribulação? Eu vou explicar. Primeiro, o Espírito Santo é onipresente. Ele não precisa escolher, eu fico na terra ou fico no céu. Não, ele pode estar no céu com a igreja e pode ficar na terra. Segundo, haverá pregação do evangelho, mesmo em meio às perseguições. Quem é que vai dar coragem aos crentes para pregar o evangelho debaixo de perseguição? O Espírito Santo. Haverá conversões. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Não é o Espírito Santo? Então não pode haver conversão sem ação do Espírito. Quarto, haverá martírio. Muitos crentes não vão negar a fé, vão preferir ser mortos. Quem é que vai dar coragem a esses crentes? É claro, é o Espírito Santo. Quinto, haverá milagres. As duas testemunhas vão fazer milagres, vão fazer cair fogo do céu, vão mandar toda sorte de praga sobre a terra. Quem é que vai dar poder para que as duas testemunhas façam os milagres? É o Espírito Santo. Então, como nós interpretamos esse texto? Paulo está dizendo assim, olha, o mistério da injustiça está operando, o mistério da iniquidade, que é esse espírito do erro, do engano, da mentira, das heresias, dos ensinos antibíblicos, antiteístas, está operando no mundo, e você sabe disso, você acompanha a mídia, você sabe disso, que ser cristão hoje é andar na contramão do mundo, é você andar no sentido inverso, porque está havendo uma inversão de valores, o que é certo é visto como errado, o que é errado é visto como certo, você sabe disso. Esse mistério da iniquidade, o mistério do erro. Então o Espírito Santo está impedindo a ação do anticristo, só que chegará um momento que o Espírito Santo vai ser retirado, e aí ele começa a atuar. Mas é claro que o Espírito Santo continuará agindo na terra, na vida dos que se converterem durante a grande tribulação. Passe o texto, versículo de número 8. Aí Paulo diz, e então será revelado o iníquo. Quem é esse iníquo? O homem da iniquidade, o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição será revelado. Olha, esse aí, o anticristo, esse homem aí que vai agir no mundo segundo a eficácia de Satanás. Aí Paulo diz o que vai acontecer com ele. A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Que coisa gloriosa! Na ocasião da vinda de Jesus, não arrebatamento, essa é a vinda em glória, aquela vinda que será visível, que todo olho verá, que Jesus descerá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Cristo desfará desse homem, da autoridade, desse governo. Olha como eu gosto de Daniel capítulo 2. Porque quando Daniel disse ao rei Nabucodonosor o que ele sonhou, não é? Tu estavas sonhando, dormindo, pensando nos futuros do reino, e tu sonhaste com aquela grande estátua, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Aí Daniel diz assim, tu estavas olhando quando viste uma pedra que foi atirada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés, e esmiuçou o ferro, o barro, a prata, o ouro, o cobre, que se espalharam como o vento quando sopra a eira, como que diz assim, quando o vento sopra e leva a palha do trigo. Mas esta pedra que atingiu a estátua cresceu e encheu todo mundo. O que significa isso, professor? Essa pedra representa Cristo. E quando diz que a prata, o ouro, o cobre, o barro, o ferro se espalhou, significa dizer, é o fim dos governos humanos. E quando diz que essa pedra cresceu e encheu toda a terra, significa dizer, Cristo vem para governar, para dominar sobre o mundo inteiro, para implantar o seu reino milenial. E é nessa ocasião dessa vinda que Jesus irá lançar o anticristo e o falso profeta vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Talvez você esteja perguntando, professor, onde é que está escrito isso?
Talvez você já estudou e não lembra onde está esse texto, mas está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois, ou seja, o anticristo e o falso profeta, foram lançados vivos num ardente lago de fogo e de enxofre. Volta ao texto, o que é que Paulo está dizendo? Será revelado o iníquo, que é o homem do pecado, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. O que é isso, professor? A autoridade, a palavra de juízo, a sentença de juízo que Cristo irá proferir. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Passe o texto, versículo de número 9. Aí ele diz, a esse quem? O anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Como explica isso? Bem, eu quero deixar bem claro aqui, não é? Traz a tela. O anticristo será um homem comum, que veio ao mundo como qualquer ser humano. Não pense que o anticristo é um demônio, é um ser espiritual. Não, é um homem comum. Agora, será um homem que vai agir, Satanás vai dar poder a ele, vai dar capacidade, vai dar inteligência, vai dar sabedoria para ele governar o mundo. Abre a tela, por favor. É por isso que Paulo diz que esse é cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Aí observe, ele não terá apenas capacidade intelectual e administrativa. Paulo diz que ele vem com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então será um homem que vai enganar as multidões, enganar as massas com os seus discursos, com suas palavras, com os seus enganos, com o seu engodo, e até vai fazer sinais, vai fazer prodígios. Versículo 10, passe o texto. Aí Paulo diz assim, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, ou seja, aqueles que estão no caminho errado, que estão perecendo, serão enganados. Quem observe, traz a tela. Quem estiver na terra, que se converter, que tiver a Bíblia Sagrada, porque as letras da Bíblia não vai desaparecer. Não vai desaparecer não. A Bíblia vai continuar do mesmo jeitinho. Então quem estiver na terra vai poder ler as Escrituras. E não será enganado por esse homem, não será enganado por essa tríade satânica. Satanás, o anticristo e o falso profeta. Agora, quem não tem a Bíblia, claro, serão enganados por ele. Alguns vão ver esse homem como o salvador do mundo, o salvador, né, da humanidade. Volta o texto, abre a tela mais uma vez. Como é que esse homem vai agir? Com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Mas por que não receberam, professor? Porque não quiseram. A graça de Deus é manifestada a todo mundo. Agora, nem todos querem ser crentes, nem todos querem ser salvos, nem todos serão salvos. Não que Deus não queira salvar, mas eles não receberam o amor da verdade. Passe o texto, por favor, versículo de número 11. Aí diz, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Como assim, professor? Como é que Deus vai enviar a operação do erro? Porque eles não quiseram a verdade. Eles não quiseram crer na verdade. E se alguém não crê na verdade, a tendência é essa, é crer na mentira, no erro, no engano. E o que é que vai acontecer? Vão crer na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Então, vão deixar de crer na verdade, vão crer na mentira e serão julgados por isso. Antes tiveram prazer na iniquidade. Olha aí, veja que não é Deus que não quer salvar. São os homens que não têm prazer na verdade e tiveram prazer aonde? Na iniquidade, no erro, no pecado. Então Paulo traz essa palavra aí de advertência, claro, isso é uma profecia que não se cumpriu ainda, traz a tela, mas que terá o seu cumprimento no futuro próximo. Então só para você entender, né? Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, Paulo fala do arrebatamento, a ocasião que os justos, os salvos serão arrebatados. Veja que nesse texto aí, Paulo não fala sobre ressurreição, Paulo não fala sobre o arrebatamento da igreja, porque ele já falou sobre isso na primeira epístola. Mas, nessa segunda epístola, Paulo está falando da vinda de Jesus em glória. E essa vinda de Jesus em glória irá acontecer após a manifestação desse homem do pecado, do filho da perdição, que irá enganar o mundo durante o período tribulacional.